O assunto de hoje é as críticas de Donald Trump à OTAN. Será que a histórica aliança vai sobreviver? Vamos ver também as falas polêmicas em Davos e as tensões entre chefes de Estado. E além disso, a gente vai compreender como que funciona o Conselho da Paz, proposta de Donald Trump. Conselho esse extremamente importante para a compreensão do cenário geopolítico atual. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte e se inscreve no canal para não ficar de fora. Vamos falar de OTAN agora. As críticas foram extremamente duras à OTAN. Trump vê com desconfiança os históricos aliados. Vamos ver um trecho da fala dele em Davos sobre esse tema. Mas o problema com a OTAN é que nós estaremos lá 100% por eles. Mas eu não tenho certeza se eles estariam lá para nós, se nós chamássemos eles de verdade. A fala do Donald Trump, inclusive, irritou o primeiro-ministro inglês, que lembrou em entrevista que quando ocorreu o ataque do 11 de setembro, foi evocado o artigo 5º da OTAN, que basicamente diz o seguinte: quando um membro da aliança é atacado, os demais vão em defesa. E aí o primeiro-ministro inglês acrescentou que a morte de 457 britânicos não foi em vão dentro da guerra do Afeganistão. Guerra iniciada pelos Estados Unidos com a justificativa de defesa dos Estados Unidos e captura de Osama Bin Laden, da rede Al-Qaeda, que foi o principal responsável pelo atentado do 11 de setembro. Mas ainda no Fórum de Davos, um ponto que o Trump tratou e que muitos também consideram aí sim ponderado por parte dele, foi a questão do orçamento da OTAN. Trump argumenta que os 2% do PIB que os países europeus repassam para a defesa, inclusive para a OTAN, é insuficiente para a realidade geopolítica de 2026. Comentou de novo sobre a sua pressão para que os países subissem para 5% essa porcentagem. Nós sabemos que muitos aderiram. Alguns dos membros da OTAN estão bem reticentes, para subir de 2% para 5%, é o caso da Espanha, por exemplo. Inclusive sobre essa questão do incômodo do Trump de que os gastos da OTAN recaem mais sobre os Estados Unidos do que sobre os países europeus, não é de hoje que ele comenta que a Europa só consegue financiar sistema de saúde, educação e sistemas de previdência que, segundo ele, são generosos, é porque os europeus não precisam gastar em defesa, pois os Estados Unidos já gastam em defesa por eles. Inclusive, 66% do orçamento da OTAN vem dos Estados Unidos. Então, essa é uma crítica que muitas vezes até agentes políticos internos dos Estados Unidos que são antagônicos ao Donald Trump concordam com ele nesse aspecto, porque no fim das contas acaba sendo o contribuinte norte-americano que tem um gasto maior com a OTAN. Mas na ponta oposta, alguns críticos à subida do orçamento de 2% para 5% por parte dos europeus dizem que, na verdade, por trás disso tem um interesse econômico. A maioria dos equipamentos militares utilizados pela OTAN são compatíveis e são equipamentos norte-americanos. Isso, inclusive, levaria ali, digamos assim, um boom da indústria bélica norte-americana. E se você ficou meio perdido sobre o que é a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, ela foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos e pelas nações aliadas que lutaram contra o nazismo. E o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial foi o momento que os historiadores chamam de Guerra Fria e uma briga de hegemonia global que também se concentrou no continente americano. Então, de um lado, a gente tinha a União Soviética extremamente fortalecida no pós-Segunda Guerra Mundial, adquiriu e anexou territórios, e do outro, as nações de cunho liberal e alinhadas com uma visão econômica, uma visão de mundo norte-americana. Então, esses países que se resumiam naquele primeiro momento à Europa Ocidental, basicamente, se unem nessa aliança para fazer freio e contrapeso com a União Soviética. E aí ficou muito conhecido, inclusive, o que eu citei para vocês, que é o artigo 5º. Um ataque a um membro da OTAN significa um ataque a todos. Então era um contrapeso ali para a influência soviética dentro da Europa Ocidental. Então esse foi o contexto de criação da OTAN, que existe até hoje, também se expandiu, e em outro momento a gente vai fazer um vídeo trazendo mais detalhes aí sobre a OTAN para vocês, que é extremamente importante para a compreensão do atual conflito na Ucrânia, inclusive. Mas eu quero saber também sua opinião sobre essa questão da OTAN. A OTAN sobrevive a esse mandato de Donald Trump? Seria o início do fim da aliança? E aí, gente? E outra questão também importante, a crítica a uma participação desigual entre os europeus e americanos na OTAN. Qual que é a sua opinião sobre isso? É interesse econômico ou realmente vocês acham válido
essa equidade aí orçamentária entre as nações. Quero saber a sua opinião. E além desses pontos extremamente importantes, de momentos ácidos, polêmicos e com críticas bem diretas. Inclusive Macron, que tem se projetado ali como contrapeso às pretensões norte-americanas, deixou bem claro a sua posição crítica ao interesse do Trump na Groenlândia. Eu vejo o vídeo aí do Macron, inclusive, utilizando óculos de sol. Let's not waste time with crazy ideas. Let's not open Pandora box or new topics. And it's not a time for new imperialism or new colonialism. E por falar no óculos de sol do Macron, o Trump também não perdeu a oportunidade de ir lá e dar uma cutucada no Macron por conta dos óculos de sol. Veja também esse vídeo. To get away with it, it became very tough. So when I called up Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? E ainda num tom menos simpático e de alfinetada de interpretação histórica, Trump afirmou que se não fosse os Estados Unidos, a maioria estaria falando alemão e até um pouquinho de japonês. Olha essa parte aí também. We won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. E quando o assunto foi escalada de tensão e alfinetada em Davos, a gente não pode deixar de falar do caso envolvendo o Canadá. A relação com o Canadá não está das melhores desde que o Donald Trump também comentou de anexar o Canadá como parte integrante, um estado integrante dos Estados Unidos. Mas no discurso em Davos chamou o Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, de ingrato, inclusive comentando que se não fosse os Estados Unidos, o Canadá não existiria. Fala mais ácida do Trump, é importante a gente também perceber isso, ela está um pouco relacionada a um desconforto por conta de uma visita do primeiro-ministro do Canadá, do dia 14 ao dia 17 de janeiro. Foram fechados alguns tratados de cooperação, tratados econômicos com a China. Sabemos que os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, tem uma guerra econômica e uma relação tanto quanto conturbada quando o assunto é China. Então essa viagem do primeiro-ministro do Canadá incomodou Donald Trump. Já se fazia 8 anos que o primeiro-ministro do Canadá não ia à China. Então no meio de toda essa escalada envolvendo o Canadá, o Trump retirou o convite ao primeiro-ministro para participar do Conselho da Paz, que inclusive é o último ponto que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Trump lançou no dia 22 de janeiro, lá em Davos, aproveitou o momento. Ele já tinha comentado sobre a possibilidade de um conselho para tentar resolver a questão em Gaza, isso numa entrevista em outubro para Fox News. Mas até então analistas, jornalistas ainda não tinham noção da proporção que era de fato esse Conselho da Paz. Segundo o próprio Donald Trump, o Conselho da Paz não visa substituir a ONU ou o Conselho de Segurança, que faz parte da ONU também. Mas não é de hoje que o Donald Trump critica a ONU e fala da ineficácia do organismo para a resolução de conflitos internacionais relevantes. No primeiro momento, o objetivo do Conselho era a negociação da paz em Gaza, mas aparentemente, pelas falas do Donald Trump e analisando o preâmbulo do próprio documento, do próprio Conselho, percebe-se que existe um interesse de mediação de outros conflitos, de tratar de outros assuntos de relevância internacional também. Vários países já aderiram ao Conselho, inclusive, dentre eles, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Israel, Jordânia, Marrocos, Kuwait, Egito. Quando a gente vai para a Europa, nós temos, por exemplo, a Hungria do Viktor Orbán, Bulgária, Albânia, Belarus, Armênia, Azerbaijão, a Turquia também. Mas a gente percebe que os países, sobretudo os europeus, que aderiram, não são os países assim chamados países de primeira grandeza. A França, por exemplo, demonstrou cautela e disse que tem medo desse conselho tentar substituir a ONU. Noruega e Suécia foram pelo mesmo caminho, na mesma interpretação francesa. A Argentina aderiu. Javier Milei é um presidente extremamente alinhado com os Estados Unidos. Inclusive, algo que eu vi muitos comentaristas falando no Brasil é como que a Argentina, vai pagar, já adiantando para vocês, a entrada dos parceiros dos países membros ao Conselho da Paz é feita mediante um pagamento de $1 bilhão. A quantia aparentemente não representa muito do PIB argentino, representa 0,16% do PIB argentino, mas para a crise econômica que a Argentina vive no atual momento, qualquer utilização de recursos tem que ser bem pensado e é de extrema importância. E a Argentina vive um cenário de vulnerabilidade econômica ainda. E o que tem chamado a atenção de muitos diplomatas, analistas e formuladores de política externa, seja no Brasil, que eu vi alguns artigos,
seja no mundo, é a estrutura de governança do Conselho da Paz. O Donald Trump exerceria o cargo de presidente, esse é um cargo vitalício, e ele não está ligado à figura do presidente dos Estados Unidos. Exemplo, hipoteticamente, se ele perdesse a próxima eleição, ele continuaria ainda como presidente do Conselho da Paz, então não é vinculante ao cargo de presidente, é vitalício e o próximo presidente, em tese, teria que ser indicado pelo presidente atual, no caso Donald Trump. Outro ponto interessante é que qualquer tomada de decisão é feita pela maioria, porém o presidente do conselho, no caso Donald Trump, tem poder de veto nas decisões. O mandato dos países membros que são representados pelo chefe do executivo se renovam a cada 3 anos, também mediante a aprovação do presidente do conselho, que é o Donald Trump, podendo também o presidente excluir membros do conselho. E algo que também não ficou claro é como o Conselho da Paz agiria em cooperação com organismos internacionais como a ONU também. Então ficou várias lacunas ainda sobre esse Conselho da Paz que está se estruturando. Então muitos países, como dei de exemplo a França e até mesmo alguns analistas, veem que, embora se trate como um conselho, então trazendo a ideia de que as nações dialogariam entre si, a estrutura em si desse Conselho da Paz traz a ideia de que é um conselho que reforça decisões unilaterais, ou seja, as decisões do presidente dos Estados Unidos ali na mediação de conflitos internacionais e na tomada de decisão. Historicamente, o multilateralismo funcionou ali como uma mesa de negociação coletiva, onde o direito internacional e instituições como a ONU buscam equilibrar ali, na medida do possível, pesos e forças. Nem sempre consegue. Já o Conselho da Paz sugere ali uma transição para um modelo unilateral, onde a decisão final volta a se concentrar em um único ator, o proprietário do conselho. Na sua opinião, o Conselho da Paz é positivo ou é negativo? Gostaria de saber também a sua opinião sobre esse tema. Esse é o Além da Fronteira, a sua dose de geopolítica. Eu sou o professor Johan. E mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva, porque vai vir muito mais. Afinal, o tabuleiro da geopolítica, ele não para e eu tô aqui para te manter sempre informado.